Ela perguntou quem achava que podia e quem achava que não podia. Só você disse que podia, né? Só eu? Você, cola, Tô colado. Eu quase que fazia. Colado, desculpa se aí. for, acho que Quase que fazia. Então, o que é uma reprodução assistida? Reprodução assistida, diferente da reprodução natural, precisa de uma assistência de um profissional de saúde. Ok? Então, dentro da reprodução assistida, nós vamos ter um monte de coisa na reprodução assistida. Então, o casal pode utilizar uma reprodução assistida? Pode. Não tem nenhum problema o casal usar uma reprodução assistida. Porque a reprodução assistida é aquela que tem o auxílio de um profissional para engravidar. Vocês também trabalham com reprodução assistida. Quando vocês chegam no casal e dizem assim, olha, tem relação nesse dia que está mais perto, vocês estão exercendo um papel na reprodução assistida. Ok? Então, um outro conceito que é utilizado como reprodução assistida é reprodução artificial, mas que são duas coisas diferentes. Reprodução assistida tem uma ajuda. A reprodução artificial tem uma manipulação de espermatozoides ou óvulos. Então vamos primeiro ficar aqui na reprodução assistida. Por exemplo, a mulher que não está ovulando direito, ela tem o ovário policístico dela, eu já passei a metformina, ela está fazendo exercício, caminhada e não está engravidando. Aí eu dou uma medicação para induzir a ovulação. Indutor de ovulação. Quando eu uso o indutor de ovulação, eu estou fazendo uma reprodução assistida. Posso ou não posso fazer? Pode. Ok. Então aqui ninguém tem dúvida, né? Agora nós vamos partir para a reprodução artificial. Oi? agora ninguém tem dúvida, mas eu ia falar que podia, não precisa. Então, vamos falar de reprodução artificial. Nós podemos dividir a reprodução artificial em duas coisas: homóloga. Não estou falando dele, heteróloga. A medicina. Não, medicina. O médico faltar as letras. Não, eu vi essa semana uma reportagem sobre o professor da USP dizendo que tem que melhorar o inglês dos médicos. Ele também que não é português. Fiquei feliz. Então, artificial homóloga é marido e mulher unido em casamento, tá? Heteróloga, quando eu utilizo óvulo e espermatozoide de um outro que não é marido e mulher unido em matrimônio. A heteróloga pode? Não. Não. A heteróloga, eu posso colocar uma palavra séria aqui, mas é verdadeira. Adultério. Mesmo sem relação sexual. Se eu estiver grávida de um homem que não é meu marido, isso se chama adultério. Concorda ou não concorda? Mesmo que eu não tenha tido relação com esse homem. Por quê? Porque o que é o adultério? É uma outra pessoa dentro de um relacionamento matrimonial. Pode? Um espermatozoide e um óvulo de um casal que é colocado no útero de uma outra mulher. Isso aí seria causa de adultério? Não. Peraí. Aí Aí outra situação. Eu chego lá, tá? Eu chego lá. Então, heterólogo, pode ou não pode? Não. Então, tudo que for reprodução artificial heteróloga não pode por causa que é sempre um adultério. É um desrespeito com o outro cônjuge. Aí eu vou contar uma história verdadeira. Eu atendi uma paciente que casou, né, aos 40 anos
e aí em seguida engravidou, em seguida perdeu o bebê e em seguida entrou na menopausa. Ela, com 5 meses de casada, ela tinha engravidado, abortado e entrado na menopausa, aos 40 anos. E aí ela foi em todos os centros possíveis, indução de ovulação, tudo, e ela não tinha mais óvulo, ponto, acabou, certo? E aí todo ano ela ia lá no consultório, fazia o preventivo, exame de mama, banana. Um belo dia eu estou no hospital fazendo uma cesariana e ela está ganhando o neném de cesariana. Ela é uma mulher assim, mais alta que a Jana, loira, os olhos enormes, verde, tá? E tem um bebezinho deste tamanho, moreno, bem escuro. Aí eu olhei pro bebê, olhei pro marido, olhei pro bebê, olhei pro marido. Não falei absolutamente nada. Aí ele olhou pra mim e disse assim, é óvulo de doadora, já deu pra perceber, né, doutora? Já, porque foi 17 anos depois que ela entrou na menopausa, não tinha como ela engravidar. Outra vez, um colega pediu para auxiliar na cesárea, ia nascer gêmeos, eu auxiliei, aí nasceu um menino, eu falei, nossa, a cara do pai. Realmente era igualzinho o pai, né? Igual uns que nascem, a gente não tem nem dúvida quem é o pai. Aí nasceu o segundo bebê, eu olhei pro bebê e fiquei pensando, nem tem cara de pai, nem tem cara de mãe. Aí apertei a minha colega. Quem é a mãe desse menino? Aí ela não sabe que foi óvulo doação. É ou não é o adultério? Então, isso aí é uma artificial hetero. E vamos para a artificial homóloga. Artificial homóloga, moralmente, ela é aceita, mas não vai ser aceita em todas as condições, em todas as situações. Por que artificial homóloga é aceita? Porque os cônjuges estão unidos em matrimônio. Então, aqui nós vamos ter várias divisões dentro da artificial homóloga. A primeira delas, tá? É a inseminação artificial homóloga. Que eu sinto muito dizer a vocês que todos vocês erraram, somente a Andréia acertou, a igreja permite. Como que é a inseminação artificial homóloga? A inseminação artificial homóloga, você retira o espermatozoide e coloca na trompa da mulher. Isso é permitido em uma situação. Tá? E quando é usado? É usado quando o marido tem uma baixa de espermatozoide. Isso. Agora, como é que pode fazer inseminação artificial homóloga? O casal, todo ato sexual precisa de 2 caráteres. Quais são os 2 caráteres? Unitivo e procriativo. Unitivo. Essa aula ninguém falou. De ciência, como é que é? De ciência a gente não domina não, mas teologia, né? Unitivo e procriativo. Os 2 têm que estar juntos. Então eu posso ter uma relação sexual excluindo os filhos? E ela que está no menopausa, como é que ela faz? Quero saber. Ele escolheu isso. E aí? Ela não tem mais o procriativo? Não sair da tem equipe. procriativo? Vai se dar equipe aí do trabalho. Nossa, nela, aproveita. Aí você vai sair da equipe. É porque colocaram, eu colocar 15, colocaram 95 de temperatura e não tem ninguém por causa dos bebês. Né? Então, unitivo e procriativo tem que estar sempre junto numa relação, mesmo que você não exerça o procriativo por alguma razão, ele tem que estar presente. Ou seja, não é válido um ato sexual em que o casal não quer ter filhos.
por exemplo, um casamento onde os dois decidem fazer um método natural, mas antes do casamento fizeram a opção por não ter filho, é um casamento nulo. Tá? Casamento sem filho, sem o caráter procriativo, é um casamento nulo, mas onde existe a decisão do casal de não ter filhos. Então, a inseminação, ela tem que respeitar o caráter unitivo e o procriativo. Então, como é que eu vou fazer uma inseminação artificial respeitando o caráter unitivo e procriativo? O casal tem que ter uma relação, pegar o esperma pós-relação sexual e colocar esse esperma na trompa da mulher. Isso pode? Pode. Então, tudo que substitui o ato sexual não é permitido. Tudo que acontece junto com o ato sexual é permitido. Então, a inseminação artificial pós-relação sexual, ela é permitida. E como é que faz em algumas situações? Pode usar camisinha? Pode. Pode. Mas o caráter unitivo tem que estar junto com o procriativo. Então, eu faço pequenos furos no preservativo, e porque fica um pouco de esperma dentro do preservativo, o outro pouco passa pela vagina e eu colho o material do esperma que ficou dentro do preservativo e jogo na trompa da mulher e aí tudo bem. Então, a inseminação artificial homóloga dessa maneira pode. Mas um rapaz, um homem que não tenha produção de espermatozoide, não elimina o espermatozoide. Produz, está no testículo, mas tem um defeito no ducto deferente e aí não elimina o espermatozoide. Pode? Não. Porque não tem o caráter unitivo e procriativo junto. Tem alguns homens que têm uma uretra totalmente aberta, então ele tem a relação e o sêmen vaza todo, ele não entra na vagina. Tá? Se tiver um pouco de sêmen na vagina, eu posso aproveitar o resto e fazer a inseminação. Mas quanto tempo, assim? Tem um tempo? O tempo é de meia hora. Tá? Então tem que ser o ato tem que ser lá na clínica, né? Não. Onde você mora? Eu moro aqui na Casa Sul. É? Para você chegar ali no Centro Clínico Sul, leva quantos minutos? 5 minutos. Eu vou de motorista. Eu estava na catedral aqui, eu gastei 7 minutos. Eu escolto e abro o trânsito. Agora, o que O problema é que depois do ar. O que tem que fazer? Tem que pegar o tubinho com o espermatozoide e colocar aqui na roupa. Por quê? Porque ele mantém a temperatura corporal. Mas já o negócio é ligeiro. Corre que o menino morrer. Porque talvez se você falar que trouxa em casa, a clínica ela não aceite, né? A inseminação artificial dessa maneira pode. Agora, a fecundação artificial não pode. Hipótese nenhuma. Tá? O que é a fecundação? A fecundação é juntar o óvulo com o espermatozoide. Então, a fecundação artificial, com a transferência de embrião depois, que a gente chama de FIV, não pode. Então, as pessoas confundem fecundação com inseminação. A inseminação artificial pode, mas ela tem que ser homóloga e tem que ser pós-ato sexual. Tem clínica aqui que diz que desse jeito não faz. Aí, o que eu oriento? Você chega na clínica e a pessoa vai dizer, procura fulano vai dizer que não faz. Aí você diz, que pena, então vou ter que procurar outro lugar porque eu só quero dessa maneira. Não, mas a gente pode conversar e acabar porque eles querem colher o esperma da masturbação. Né? E a maneira correta de colher o esperma não é da masturbação, e sim no ato sexual. Para fazer o exame, para saber se o homem é infértil ou não, também é feito da mesma maneira. Uma relação sexual com uma camisinha não lubrificada, porque lubrificada mata os espermatozoides, uma camisinha não lubrificada com pequenos furos, né? E não avisar o laboratório que colheu dessa maneira. Então, como é que a gente faz para não mentir? Né? É muito simples.
colheu como foi orientado, colhi como foi orientado. Não precisa dizer que foi orientado toda vez. Quem orientou? Sem mentira, sem mentira. Na Europa, nos Estados Unidos, tem clínicas que atendem só casais católicos e aí faz todos esses procedimentos dessa maneira, tá? Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem uma dificuldade, né? Grande, mas também porque as pessoas têm opções diferentes, né? As pessoas querem procurar as clínicas, né? Sem levar em consideração as questões éticas e morais. E o resultado é diferente. Então, na fecundação, você tem manipulação de óvulos, você tem a manipulação de óvulos, você tem a manipulação do espermatozoide e tem a manipulação de embrião. Eu posso fazer uma experiência com o seu bebê? Eu vou congelar ele a menos 276 graus. Então, mãe nenhuma quer congelar o filho a 276 graus. Por que é que eu posso congelar os filhos não nascidos a 276 graus Celsius? Sabendo que quando descongela, tem uma mortalidade de 25%. Né? Para nascer um bebê de proveta, morrem-se 15. Mas mesmo que nada disso fosse verdade, um dia que tivesse 100% de aproveitamento, que não precisasse de congelar embrião, por que congela? Porque aquele ciclo que é produzido em embrião é muito ruim, a chance de gestação. Então eles congelam para colocar em outro ciclo seguinte, porque naquele ciclo mesmo a possibilidade de gravidez é muito baixa, tá? Por causa dos remédios que tomou para os óvulos. Então eles são congelados e depois se coloca esses embriões. O que acontece na maioria das clínicas hoje? A possibilidade de gravidez é de 20% cada óvulo. Então, quanto mais embriões eu colocar, maior a possibilidade de gravidez, certo? Aumenta, não vai aumentando 20%, mas aumenta 5%, 7%. Então, se eu colocar 2 embriões, digamos eu tenha 30% de chance de gravidez com uma mulher nova, um procedimento caro, que custa 20 mil reais. No mínimo, no mínimo, no mínimo. 30% de chance de gravidez, então daqui a pouco mais 20 mil, depois mais 20 mil, aí as pacientes dizem assim, doutora, coloca 3, né? Ou doutora, coloca 4, 5, né? Ainda mais se a mulher for velha, coloca 5. E aí o resultado disso é que bebês de gestação de mais de trigêmeos, hoje até está sendo operado um menino que nasceu dia 19 de abril. O que aconteceu dia 19 de abril aqui em Brasília? Nasceram trigêmeos no Santa Lúcia, nasceram trigêmeos no Santa Luzia, novos trigêmeos no Santa Lúcia e não tinha hospital que a gente pudesse fazer. Então, os bebês que nascem na inseminação artificial, eles muitas vezes, quando dá certo os trigêmeos, o que acontece? Nascem muito prematuro, ocupam os leitos de UTI, né? E essa menina, que era uma menina que precisava de um leito de UTI, estava no mês de gravidez, entrou em trabalho de parto, o bebê precisava de uma cirurgia cardíaca, precisava de um leito de UTI para nascer e não tinha em Brasília, porque estava cheio dos trigêmeos de proveito. Né? Mas, sem tirar essa questão mais adiante, a quantidade de bebês que morrem é enorme. Tá? Então, você tira o caráter unitivo com o procriativo, você tem um congelamento de embriões,
você coloca mais embriões do que o esperado. E tem alguns métodos que se chamam fetólogos. O que eles fazem? Eles escolhem dos embriões que estão dentro da barriga os que devem nascer. Depois vão lá e colocam a injeção de cloreto de sódio e matam os embriões que eles não querem, acham que o desenvolvimento, né, vai prejudicar o dos outros. Então, são situações repletas de egoísmo. Aí se a gente diz assim, o pai tem direito ao teu filho. Isso já reflete uma sociedade repleta de egoísmo. Ninguém tem direito nenhum de ter filho. Filho é um desejo legítimo dos pais, mas não é direito. Ninguém tem direito a ter uma pessoa. A pessoa é dom de Deus, Deus dá a quem quer, se quiser, na quantidade que quiser. Tive um caso de uma tia minha, não sei porque ela não saiu. Mas ela fez uma gestação, só que assim, as gravidez dela, a última gestação dela menina nasceu com 6 meses, né? E ela falava, não sei se isso acontece, ter o útero nas costas ou virado. Aí ela tentou fazer a inseminação agora com, acho que com 38 anos. Aí ela fez 2 vezes, aí não conseguiu. Pois é, mas ter cuidado. Ter cuidado, porque não é inseminação, tá? Pois é, mas eu queria assim, que vocês tivessem cuidado na hora de falar as coisas, porque isso não é inseminação, ela deve ter feito uma fecundação artificial. Então, o que a gente, né, que é a ideia que é unificar a linguagem, inseminação é somente tirar o espermatozoide da vagina da mulher e colocar na trompa. O resto, a gente vai falar fecundação artificial. Ou se a gente não souber, vai falar em reprodução artificial. Tá? Pra gente não falar. Não, mas por mas isso a que ideia é essa. a ideia é corrigir essa linguagem, porque passa uma ideia errada, a igreja do não. Não é a igreja do não. Né? O que a igreja não permite é adultério. O que a igreja não permite é matar o seu filho congelado. Eu tenho uma amiga, não, hoje é colega, já foi amiga um dia. Ela terceiro ano de casado, não conseguia engravidar e ela fez proveta. Colocou 4 bebês, perdeu um e nasceu trigêmeos, tá? E deixou 8 embriões congelados. Aí eu encontrei com ela e falei, e aí, o que você vai fazer com seus 8 filhos congelados? Aí ela ficou com raiva de mim e parou de falar comigo a partir desse dia. Aí em seguida ela teve uma gravidez espontânea, teve o 4º filho. Espontâneo. Quer dizer, não tinha indicação nenhuma de fazer bebê de proveta e tem 8 filhos congelados. Os meninos dela, os de proveta agora já têm 17 anos. E os outros continuam congelados. E vocês viram no jornal do Correio, aquela que fez, né? Ela fez fecundação, Fecundação, ela fez no HMIB, tá? Aos 40 anos ela fez a fecundação, colocaram quíntuplos nela. E aí queriam fazer o que a gente chama redução supranumerária. Escolher 3 bebês para viver. E ela era evangélica e não aceitou. Tá? E aí ela teve os quíntuplos, muito prematuro, uma morreu e ficou com 4 filhos com paralisia cerebral. Meu Deus! Porque, gente, é a manipulação de óvulo de espermatozoide. Eu sempre falei isso, o dia que a Andréia estava lá em casa, saiu uma reportagem com ela no jornal. A necessidade, ela era empregada doméstica. O cara, 25 anos mais novo que ela, quando viu o tamanho do problema que ele tinha se metido, foi embora. Né? Ela vive na casa da pastora de doações da comunidade. E a gente fala disso, né, de fecundação, a gente só pensa em coisa bonitinha, certinho, né? E as coisas às vezes acontecem de outra forma. Doutora Maria, aquele exame que eu já vi alguns médicos fazendo, esterossalpingografia, uma coisa assim, é permitido? Isso. É indicado? É permitido. É corar o útero por dentro, você joga um contraste dentro do útero. É permitido, não tem problema nenhum, tá? Exames normalmente não tem problema. O único exame moralmente complicado é o espermograma, desde que não seja feito do jeito que tem que ser feito. Então agora todo mundo sabe, né? Que o que é reprodução e o que é Fecundação e inseminação. Isso, a gente tem que saber essas diferenças, porque para não chegar as conversas nossas parecer trocadas ou parecer que a gente não tem a informação certa
com o termo correto. Porque isso pesa quando você vai falar, por exemplo, numa palestra. Olha, tá falando bobagem, tá falando disseminação, sabe? Imagina se tem um médico na plateia, entendeu? Então, assim, a gente passa às vezes por alguma situação dessa e a ideia é não. Sexta-feira me chamaram para um debate sobre aborto no Uniceup. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Com duas feministas. E uma hora, porque elas assim, não, se o casal não quer ter filho, toma a pílula do dia seguinte. Aí eu falei que era abortiva e ela disse assim, tem gente que fala as coisas sem saber. Aí assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Mas às vezes perde a paciência. Às vezes perde a paciência. Aí eu falei, é ridículo. Eu fiz 6 anos de medicina, fiz residência médica, especialização, tenho 30 anos de profissão para vir 2 pessoas que não entendem nada da área de saúde falar que eu estou errada e elas estão certas. O que vocês acham disso? Aí pediram desculpa. Então, por que eu estou falando isso? Porque não só comigo, mas com vocês as pessoas vão questionar. Tá? Então, bastante, né? Aí o que tem que ter? Tem que ter segurança nas respostas, tá? É desse jeito, né? É porque elas são muito chatas, por isso que eu falei isso. Senão eu ia ter dito, eu sei o que tu está falando, tem tal e tal trabalho, mas eu não queria mexer com isso, eu queria dizer que elas não tinham autoridade. Aí uma ainda falou assim, nós precisamos fazer uma discussão em nível mundial sobre isso. Eu falei, mas com equilíbrio, né? Com pessoas que realmente... Aí eu falei, gozar, né? Porque os biólogos todos acham que o ovo de tartaruga é tartaruga. E o ovo de ser humano é pré-embrião. Aí foi assim, mudou o assunto. Mas assim, por que eu estou falando isso? Se não tiver segurança para falar, não fala, sabe? Diga o quê? Diga assim, bom, eu vim aqui para falar de planejamento familiar natural. Eu não vou entrar nesse assunto porque... É uma outra palestra. Outro dia, vocês convidam alguém, eu não sou médica, taranã, taranã. Tá? Agora, quem tiver segurança, pode abrir a boca, falar. Agora, se for muito educado, é melhor ficar calado. Isso mesmo.